Bom dia, excelente sexta-feira para todos, que Oxalá abençoe a todos, esteja presentes na vida de cada um aí, trazendo uma semana maravilhosa para vocês. Bom, como vocês já puderam ver, esse tema hoje está quente, né? Afinal de contas, será mesmo que homens têm medo de mulher independente? Esse tema, quem me sugeriu foi uma mãe de uma amiga minha, que já tem uma certa idade e passa um pouco por esses problemas. E a gente conversando, batendo papo, ela me sugeriu isso. Falou, o que você acha de comentar isso? Porque é uma pessoa extremamente independente, uma pessoa extremamente de alto valor e acaba sofrendo um pouco isso, passa um pouco por esse tipo de problema. E aí ela comentou exatamente esse tema comigo. Eu achei esse tema extremamente interessante, porque é um assunto muito vasto, dá para falar um monte de coisa e trazer um entendimento. Vou tentar nessa meia hora ser o máximo sucinto possível, para trazer esse conhecimento um pouco mais amplo, para que você entenda, e vou responder essa pergunta para você. Será que homem tem medo de mulher independente? O que você acha? Deixa até aí nos comentários se você acha que sim, se você acha que não, se você já passou por alguma experiência similar ou parecida, escreve aí para mim, que tanto serve para mim como para as outras pessoas também que estão lendo, que estão acompanhando, vendo. Bom, primeiro duas coisas eu quero deixar bem claro. O que é esse homem e quem é essa mulher? Então, a primeira coisa é esclarecer esses dois pontos de vista. Primeiro, em relação ao homem. Homem tem medo? Que homem? Gente, o homem que eu estou falando é o homem no sentido H da palavra. Não é aquele homem imaturo, infantil, que muitas vezes está reproduzindo na esposa a relação falida que ele teve com a mãe dele. Ou através de um padrão que ele criou, ou através de uma ilusão de vida que ele acaba impondo. E aí, obrigatoriamente, ele acaba substituindo e colocando na esposa, ou seja, dando esse papel, esse personagem na esposa, dessa relação falida que ele teve com a mãe dele. Então ele fica tentando compensar, muitas vezes chamando atenção, ele é imaturo, ele é infantil, ou seja, não é esse tipo de homem. Quando eu falo homem uma pessoa independente, uma pessoa também segura, uma pessoa, às vezes, claro, com alguns problemas emocionais, porque afinal de contas, quem não tem crescer, não dá a você a certeza de resolver um problema. Dá simplesmente experiências, base e estrutura para que você possa resolver. Ela pode não, claro, resolver o problema, mas dá todos os meios, todas as condições possíveis para que você consiga resolver e aprender. Então o homem que eu estou falando é esse homem no sentido maduro, seguro, mais independente, esse homem um pouco mais preparado para uma relação, que não necessariamente está fazendo o famoso efeito tablado, não está usando a compensação, muitas vezes, de uma relação patriarcal má, ruim, ou seja, não é nem desse contexto. E o segundo, o que é uma mulher independente? É uma mulher só que financeiramente se banca? Uma mulher que tem a sua própria vida? Eu acho que é um contexto geral. Essa mulher independente, que muitas vezes tende os homens a ter esse certo medo, existe até uma frase que fala, parece que eu acabo repelindo os homens, assim, as mulheres elas acabam falando muito isso pra mim, nossa, eu sou muito segura, eu sou muito independente, eu não preciso de homem pra nada, eu sou extremamente fiel a mim, então por conta disso eu acabo repelindo, eu sou uma repelidora de homens. As pessoas costumam falar muito isso. Então, essa mulher independente, quando eu falo, é uma mulher segura, é uma mulher que se banca, é uma mulher autossuficiente, uma mulher de alto valor, é uma mulher que se apoia, que faz as coisas por si, que dá o melhor a si mesmo, tanto a si quanto muitas vezes as pessoas que estão à sua volta acabam desfrutando desse amor próprio que ela tem, dessa segurança boa, dessa autoestima. Ela não depende do homem para falar que ela tá bonita, ela não se arruma nem para os homens e nem para outras mulheres, ela se arruma para ela, porque ela tem uma autoestima boa, então ela gosta de estar bem, ela gosta de se maquiar, ela gosta de arrumar o cabelo para que ela esteja confortável e bem consigo mesma, ou seja, para que ela olhe para o espelho e ela veja que aquela aparência externa está similar com aquela aparência interna que ela se enxerga, que ela se vê. Então é essa mulher independente, extremamente segura, extremamente bem com ela mesma. Essa mulher, muitas vezes, ela tende a afastar esses homens, ou seja, ou por medo, ou por insegurança, ou por qualquer outro motivo. O que você acha disso? Bom, explicando essa relação de quem é o homem, esse homem que eu estou falando, e de quem é essa mulher, a primeira coisa que você precisa entender, que esse tipo de mulher é uma mulher completamente irresistível. É uma mulher que os homens, eles olham e eles ficam completamente admirados, eles ficam completamente, assim, espantados com uma mulher dessas. Por quê? Primeiro porque é uma mulher que ela deixa muito claro
que ela não precisa dele, ela está com ele porque ela gosta, porque ela quer, mas não há uma relação de necessidade, não há uma relação de que eu preciso de você. Então isso para o homem já é uma coisa extremamente, até revigorante para o homem, porque ao ele olhar para uma mulher extremamente segura, extremamente independente, em que ela deixa muito claro, estou com você, porque eu gosto de você, porque eu quero estar com você, mas não porque eu preciso, porque eu não tenho uma relação de necessidade, automaticamente isso já traz ao homem uma sensação, pelo contrário, de muito boa, de falar, caraca, essa mulher ela pode ter o homem que ela quer, e ela escolheu eu. Então, olha como é diferente essa relação quando você vê. Porque uma mulher dessa independente, primeira coisa, ela pode ter o homem que ela quiser do lado dele. Ela pode, do lado dela, ela pode escolher o homem que ela quiser. Uma mulher dessa, ela não tem problema, porque ela é tão segura e tão independente que ela pode escolher o homem que ela quiser ter ao lado dela. E ainda assim ela escolheu você. Então muitos homens se sentem extremamente revigorados, evangloriados, enaltecidos em saber que aquela mulher ela pode ter o homem que ela quiser e ainda assim ela escolheu a mim mesmo. Ou seja, ela escolheu eu. Então isso traz muitas vezes pro homem aquela sensação de que, caramba, eu sou foda, caramba, eu sou um cara maravilhoso, eu sou um cara... Porque, pô, de tantos homens e ela ainda assim escolhe e prefere estar comigo, então isso muitas vezes acaba enaltecendo e trazendo para o homem uma condição de alto valor para ele. E isso é muito importante saber. Outra coisa, muitas vezes é bom perceber também que essa mulher, por mais que ela seja irresistível, aonde que surge esse problema? Que muitas vezes as pessoas acabam realmente percebendo que ela não afasta, mas de certa forma ela assusta. Aí eu vou dar um toque especificamente para essas mulheres. Vocês, mulheres independentes, vocês, mulheres seguras emocionalmente, de alto valor, com autoestima, com uma visão muito peculiar e extremamente altíssima sobre si mesmo, que são independentes financeiramente, emocionalmente, mentalmente, não precisam de apoio, conselho, não precisam de elogios, porque automaticamente você tem um amor próprio e sabe reconhecer. Para você, o problema não é você ser desse jeito, porque isso, pelo contrário, é justamente a solução. E o que os homens, muitas vezes, vão estar buscando, essa mulher que ele admire, que ele olhe e fale, pô, que puta mulher que eu tenho do meu lado. Que ele tenha, ao olhar para você, admiração, confiança, respeito, e ele consiga olhar e falar, que bom que justamente é essa mulher que eu tenho ao meu lado. Que bom que é essa companheira de jornada que eu tenho para conquistar a vida, para conquistar as coisas, para crescer, porque junto a gente vai muito além, a gente vai muito mais longe do que eu sozinho iria. Então isso é bom. Só que qual é o problema? Se você é segura, se você é autoconfiante, se você não tem problema de carência, de solidão, de autoafirmação, você não precisa verbalizar isso. O problema está em justamente quando você vai falar e você vai verbalizar. Porque quando você verbaliza e você deixa claro para esse homem que você é totalmente seguro e você não precisa dele, é como se você estivesse dando um atestado de inutilidade para ele. É como se você estivesse atestando ele de que ele é completamente insignificante na tua vida. E nenhum homem gosta de sentir essa insignificância. Nenhum homem gosta de se sentir lixo, ou um paninho de trapo de pia qualquer. Então o problema, se você é segura, se você é autossuficiente, você não tem a necessidade de se autoafirmar e deixar isso claro. O que importa é a sua relação com você. Então não tem necessidade de você verbalizar isso para ele, virar para ele e falar, ó, você é totalmente insignificante na minha vida, você é uma pessoa inútil, porque eu me basto, eu me completo, eu dependo apenas de mim, e você está aí do meu lado apenas como um companheiro. Imagina como que a pessoa ela vai se sentir inútil, porque no fundo, você está dando um atestado de inutilidade para a pessoa total. Então, primeiro passo, não precisa verbalizar. Muitas vezes a sua própria atitude mostra o quanto você é seguro, o quanto você é independente, o quanto você é saudável consigo mesmo, que a intimidade que você criou ao longo da vida, não importa se passou por coisas boas ou ruins, mas que essa intimidade que você criou consigo mesma é uma intimidade extremamente positiva, promissora, que justamente promove e conduz você na direção correta de uma autoestima melhor, de uma segurança, de um amor próprio e principalmente, claro, de uma realização muito mais completa.
Então, entenda que o problema está nessa verbalização, na forma em que você diz, na forma em que você se impõe. Porque muitas vezes, claro, você tem uma relação até de como você ostenta o que você cria, o que você conquista, o que você põe. Ah, tive inveja. Como que você ostentou isso? Ah, eu não tenho culpa que o outro teve inveja de mim. Claro que você tem. Dependendo da forma que você ostentou, você pode ter provocado essa inveja no outro. E aí sim, você sim é responsável justamente pela essa reação que o outro teve, pela forma em que você ostentou e pela forma em que você mostrou. Então, o problema é quando você dá esse atestado, muitas vezes, de inutilidade, qual homem quer ficar com uma mulher que diz a sua insignificância diante da sua vida e se sente mal por conta disso? Isso não existe. Então fica atenta justamente a você não correr esse risco, porque você pode estar estragando uma relação que está extremamente positiva, que está extremamente saudável e uma relação muito boa. Outra coisa, os extremos são ruins. Se você perceber, eu estou falando do extremo, daquela pessoa que deixa isso atestado dentro de um carimbo. Isso é ruim. Então, muito cuidado para que você também não seja o outro extremo, que é uma pessoa insegura, uma pessoa pegajosa, uma pessoa ciumenta. Agora, eu pergunto para você, o que repele mais um homem? Uma mulher independente, uma mulher extremamente segura, ou uma mulher ciumenta, uma mulher pegajosa, uma mulher chata que fica o tempo todo ali sabendo onde você está, o que você está fazendo, cerceando a liberdade dele, desconfiando da idoneidade, desconfiando do caráter. Porque se você tem desconfiança da pessoa, você não está desconfiando das atitudes, você está desconfiando do caráter da pessoa. Você está dizendo para ele de forma inconsciente e velada que você é um safado e eu não acredito e eu não confio em você. Então, como que você está do lado de uma pessoa onde o tempo todo você está, através de atitude, mostrando para a pessoa que você não confia nele, que ele é de caráter extremamente duvidoso? Como que a pessoa vai se sentir? Ela vai falar, pô, tô com uma pessoa que eu quero que me reconheça, que me valorize. Claro, lembrando, estou falando dos homens no sentido H da palavra. Aquele maduro, que respeita o próximo, que realmente tem um valor, que tem a sua relação com a sua mãe extremamente bem relacionada. Então não vai projetar isso. É deste homem que eu estou falando. Que é aquele homem que trai, que faz, ou seja, aquele homem, não poder nem dizer a palavra homem. Ele está em processo ainda, ele está em formação ainda ele não alcançou justamente esse patamar de autossuficiência, de relacionamento, tanto consigo quanto com as pessoas. Os traumas, os problemas ainda são muito maiores do que ele consegue suportar. E aí, claro, ele acaba manifestando isso de forma extremamente equivocada e falindo dos relacionamentos, falindo muitas vezes os investimentos, vamos dizer assim, que ele faz, tanto financeiro, físico, emocional, justamente por não ter isso bem resolvido dentro da constituição dele, seja emocional, física, mental ou espiritual mesmo. Então, esses extremos são ruins, só que dentro desses extremos que há o sofrimento, claro, o que vai repelir, o que vai afastar uma mulher, um homem, muitas vezes, é essa mulher pegajosa. Então, respondendo primeiro essa pergunta, que eu acho que eu já dei algumas, ainda falta bastante conhecimento para eu passar, mas dentro dessa conversa, já deu para você perceber que o que mais repele o homem não é a mulher independente, mas é o contrário. É a mulher pegajosa, é a mulher insegura, é a mulher dependente, é a mulher carente, é a mulher com crises de solidão, que muitas vezes vai tentar procurar no outro aquilo que ela não faz. Então aquela carência que ela tem, que ela não consegue lidar, que ela não consegue resolver, ela acaba projetando no outro. Isso é bom para você perceber se muitas vezes o que você acha ou você julga como independente é independente, porque muitas mulheres são independentes financeiramente, até bancam a casa, mas emocionalmente são extremamente dependentes. São carentes, buscam atenção, buscam afeto, precisam do elogio, não se sentem confortáveis com o corpo que tem, não se sente confortável com a cara que tem, não se sente confortável com a vida que leva, não são realizadas afetivamente. E aí ela fica nessa busca de tentando o tempo todo buscar essa aprovação externa, porque internamente o trato dela com ela, consigo mesmo, é desastroso, é um trato extremamente falido, carente, solitário, desumano, cruel, porque muitas vezes ela mesma acaba se punindo por algumas situações ou acaba criando problemas. Então comece a entender, comece a perceber até que ponto que você também está misturando uma independência financeira com uma independência afetiva e emocional que você acaba tendo. Até que ponto que você não consegue comprar nada sozinha. Você não consegue ir numa padaria sozinha porque ou você quer levar alguém, ou no mínimo, no último caso, você leva o cachorrinho com você,
porque você sozinha também não se sente bem, precisa de uma companhia, ou seja, a solidão é tão grande que o espaço, quando você está sozinho, quando você está sozinha, é um espaço extremamente vazio, amplo, grande, e você ali pequenininha. Isso mostra o tamanho que você se vê. Então você quer preencher. Então você chega, você liga a música, você chega em casa, você liga a televisão. Enquanto não chegou ninguém, você mexe com o cachorro, se enche a casa de barulho, de luz, de tudo, para, de certa forma, enrustir e enganar o quanto pequena você é diante, às vezes, de um ambiente extremamente grande. Isso mostra o quanto, por menor ou maior que seja o ambiente, o quanto você se sente pequena naquele momento. E aí você precisa fazer ruído, barulho, liga a televisão, liga a rádio, liga o celular, põe no YouTube, faz não sei o que, põe na minha palestra, e aí você liga não sei o que lá, e você liga pra amiga, sabe? Não consegue estar sozinha, não consegue ficar sozinha, simplesmente pelo fato de que essa autoimagem que você tem precisa trabalhar um pouco melhor. Bom, então, o que é legal dessa mulher, voltando a essa mulher independente para não me perder por causa do horário, o que é legal dessa mulher independente, que faz muitas vezes com que ela seja também irresistível, é a dualidade que ela traz ao homem. De ela olhar para ele e falar, eu não preciso de você, mas eu quero estar com você. Então isso é legal, porque isso traz para o homem essa sensação dúbia, de que muitas vezes eu não preciso, mas eu quero. Ou seja, essa mulher ela pode, no dia de amanhã, numa semana depois, ela pode acordar e simplesmente olhar para a cara do homem e falar, não quero mais você. Então, olha que bacana. De certa forma, isso estimula o homem a manter, estar num patamar sempre acima. Porque ele não vai querer perder uma mulher dessa. Então, muitas vezes, uma mulher que é extremamente independente, ela vai provocar no homem, ela vai estimular no homem a independência dele também. Porque é como se fosse um estímulo para ele, de tentar estar à altura de uma mulher dessa. Então, para ele, é um desafio constante, para ele é um desafio diário, porque uma mulher deste peso, deste patamar, dessa hierarquia, dessa estrutura, é uma mulher, para ele, além de irresistível, é uma mulher de uma admiração tremenda. E que ele precisa, o tempo todo, estar se desafiando para que ele esteja nesse mesmo grau em que ele te vê, porque ele vai ver você lá em cima. Então, se um homem, nesse momento, ele é inseguro, ele é incapaz, ele se sente menos, ele tem problema, ele não vai conseguir estar diariamente se desafiando, se estimulando para manter essa mulher do lado dele. E aí a insegurança vai falar mais alto. Porque ele vai olhar para essa mulher e vai falar, a qualquer momento, ela pode olhar para minha cara e falar, o que eu tô fazendo com você? Tô indo embora. Ela não é uma escrava emocional. Ela não precisa, ela não depende de você. Então ela pode a qualquer momento dar o twin nela, olhar e falar, não quero mais. E ela vai se sentir muito bem com isso, porque não é uma relação de dependência. E para esse homem, o tempo todo, está ali provando, está ali se estimulando, está ali se desafiando para manter uma mulher de extrema honra, de extremo caráter, de extremo valor ao lado dele, é um desafio. Então, aí entra um problema que eu vejo que não é um repelidor, não vai repelir os homens, mas é um ponto e vírgula. Podemos colocar aí um ponto e vírgula. Por quê? Porque para o homem é um estímulo constante e diário. Só que tem homens que não gostam desse estímulo e desse desafio constante diariamente. Tem homens que não gostam disso, porque muitas vezes quer uma vida mais sossegada, às vezes já estão acostumados a viver num patamar de passividade, de paciência. São homens que muitas vezes acabam ficando na sua zona de conforto. E aí quando acha que está nessa zona de conforto, ele acha que está seguro, então ele não tem a necessidade de mudar, não tem a necessidade de ir além. Para ele tá tranquilo, para ele tá tudo bem, tá tudo bacana. Para que eu vou ficar o tempo todo me estimulando, me desafiando? Então isso muitas vezes acaba trazendo para o homem esse certo, opa, tá na hora de parar, tá na hora de eu ficar um pouco mais seguro. Não entende que muitas vezes essa parceria vai estimular. Por quê? Porque uma coisa muito essencial e eu quero que isso marque para você, isso fique muito guardado na tua mente. Uma mulher independente, ela não repele homem. Ela extrai o melhor do homem. Através desse desafio, através dessa tentativa de que o homem esteja sempre ao mesmo patamar de uma mulher livre, independente, com boa autoestima, segura, realizada. Então, uma mulher deste valor, uma mulher desta condição, ela vai estimular o melhor daquele homem, não vai repelir.
Então, tira essa ideia de que, eu assusto os homens. Não, eu não assusto os homens. Eu extraio o melhor deles. Eu consigo promover e desenvolver o melhor. É como se eu fosse um poço de enriquecimento, onde eu trago para mim, enriqueço aquela pessoa para que ele possa ser muito mais. A mim, ao outro, a si mesmo, a todas as pessoas que ele convive. Então tira essa ideia, porque isso muitas vezes é um limite, um preconceito. Tudo bem, há alguns obstáculos, sim, mas obstáculo não é limite. Obstáculo é apenas uma superação que você vai ter que ganhar, que você vai ter que vencer. É apenas um obstáculo, não é um limite, não é uma barreira, não é uma porta, é uma pedra que você vai pular. Então, se você entende que esse obstáculo ele precisa ser superado e esse limite é apenas um limite mental que você criou, não é físico, você acaba tirando. Porque se você acredita e você pensa dessa forma, assim será. Você pode ter certeza, assim será. Porque a vida é assim. Não, é porque você acredita nisso. A tua frequência e os teus pensamentos, ele cria justamente o teu ambiente e a tua realidade. Forma pensamento. Então você, dentro da sua tela mental que você cria, ela é branca. Você criou isso, se torna o teu universo. Então, substitui. A partir de agora, pare de falar, eu assusto os homens. Começa a falar o contrário. Eu extraio o melhor dos homens. Eu consigo promover e desenvolver o melhor dos homens. Isso é principal, isso é o fundamental que você entende. Porque quando você reconhece isso e você vê essa sua independência, você percebe que você não quer alguém para te completar. Você quer alguém para te complementar. Ou seja, eu não quero alguém que me preencha, eu quero alguém que me transborde. Então, a relação entre você e o seu companheiro, seja ela afetiva, emocional, profissional, ela é extremamente positiva, ela é extremamente ativa, imperativa, porque ela vai provocar e promover em você uma série de nuances, uma série de insights, intuição, uma série de positividades na sua vida. Então, muda esse pensamento, muda esse padrão mental que você acabou criando, muda essa ideia que você tem como verdade, porque ela pode ter uma expressão, mas ela tem um outro ponto de vista. Eu vivi isso, Daniel, você não está na minha pele, você não sabe, tudo bem. Mas olha pelo outro ponto de vista. O quanto aquele homem, enquanto ficou com você, ele amadureceu, o quanto ele cresceu. Muitas vezes você pegou da sua sogra um homem, uma criança, e entregou um homem para a sociedade, você entregou um homem para o seu filho. Tudo bem, as duras penas, pagou um preço alto, sim, mas o quanto ele aprendeu, o quanto ele evoluiu, o quanto ele cresceu, o quanto ele se tornou um ser humano melhor, graças a toda essa convivência e o teu exemplo de uma mulher séria, uma mulher independente, segura, uma mulher autossuficiente em todos os sentidos. Olha que beleza. Então, não queira um homem para te completar, queira um homem justamente para te complementar, no sentido de você transbordar. Você não precisa ser preenchida, enchida, você precisa ser transbordada, porque o completo você já tem. E aí, o que aquele homem pode trazer a você, você não tem condição de dar. Você não tem condição, porque muitas vezes é uma figura externa, você precisa do outro, muitas vezes, para que possa trazer. Porque quando é uma independência onde você inutiliza o outro e desmerece o outro, talvez não seja independência. Tem um velho ditado que diz, né? Até para ser corno precisa de alguém. Nem ser corno consegue sozinho. Então, ou seja, a relação com o outro é importante. Não tem como você desqualificar ou simplesmente, não, a relação ela não pode. Não tem como, somos seres sociáveis. Vivemos em sociedade, precisamos dessa sociedade, dessas pessoas. Então você não tem como inutilizar, desconsiderar o outro a ponto de que ele não participa da sua vida. Ok, você pode ter essa atitude, mas você vai pagar um preço lá na frente muito alto. Ou já está pagando. Um preço muito alto por justamente você repelir as pessoas na sua vida. E aí você acaba tendo essa crença de que eu estou repelindo os homens têm medo de mim, simplesmente porque você está na zona do conforto, você sentou na cadeira da ilusão, usa essa ferramenta, usa muitas vezes essa ideia, esse pensamento e esse padrão para que você não tenha uma relação. Porque você já está projetando que o próximo vai ser falido, porque você é desse jeito. Então cuidado para que esse pensamento também não seja uma muleta para que você não viva novos relacionamentos, para que você não esteja aberta e que você se sinta segura emocionalmente e mentalmente com a atitude em que você está tendo. Para que você fique confortável dentro dessa posição e não tenha aquele desconforto que vai fazer você olhar e falar, não, quero ter alguém, quero ir para frente.
Então cuidado, porque muitas mulheres que eu vejo com esses pensamentos é a muleta já condenando o próximo, dizendo que tudo é igual, sempre será assim, e aí é a desculpa que ela tem para falar, não, tô bem assim, eu não preciso ter ninguém, porque o próximo, eu sou assim mesmo, eu afasto, os homens têm medo de mim, então tá tudo bem. Até que ponto que essa desculpinha que você tá dando para você, para não estar aberta para um próximo relacionamento? Porque você está projetando os relacionamentos anteriores, você está projetando as suas frustrações passadas nesse seu futuro que você está vendo. Então cuidado, isso é uma coisa muito perigosa, porque se você começa a entender que tudo isso faz sentido quando você está extremamente clara nos seus pensamentos, você está extremamente visível em relação aos seus sentimentos, ao que você procura, ao que você deseja, que você está com a mente clara, com a mente transparente, com a mente iluminada, para reconhecer e olhar o quanto, o que você quer, o que você busca, quem você quer, o quem você busca, o que você entende como verdade, que vá realmente promover, trazer, instigar, estimular você a crescer. Então entenda que, na verdade, se você não procura ninguém que te completa, mas alguém que te transborda a ponto de te complementar, você fica extremamente segura, sabendo que aquela pessoa ela vai acrescentar, ela vai somar alguma coisa na sua vida. Ela não vai tirar algo da sua vida, ela não vai deixar com que você seja menos, porque ela não vai se autoafirmar em cima de você, ela não vai pisar em você, ela não precisa que você fique nesse relacionamento insegura, que você fique instável, para que ele possa comandar, manipular e extrair de você o que quiser. Tá certo? Bom, essa é a conversa de hoje. Vou dar os recados, vou ler uma parte também do livro. Lembrando que os livros, tanto o Além do Olhar quanto o Novo Olhar, estão pela editora Hercules.com.br. Então entra lá no site editorahercules.com.br. Você tanto pode comprar o e-book para ler pelo seu computador, pelo seu celular ou pelo tablet, por onde você está acostumado a ler mesmo, ou você pode comprar o livro físico. Tem mãos, riscar, rabiscar. Eu gosto de rabiscar. Você pega meus livros, é tudo rabiscado, que às vezes depois de 5, 10 anos eu vou ler, reler o livro e eu quero ver as minhas anotações. Eu quero ver o que eu anotei, o que eu achei importante, o que eu circulei, o que eu escrevi naquele momento que me chamou a atenção, que talvez hoje não faça mais sentido. Então é como se eu estivesse lendo o livro e fazendo uma certa psicanálise comigo, de perceber dentro desse período de 10, 5 anos atrás até hoje, o quanto eu mudei, o quanto eu melhorei, ou o quanto mudou o meu pensamento, ou o quanto eu dei um passo para trás também, por que não? Às vezes a gente acaba entrando em algumas também que acaba se prejudicando. Tá certo? Lembrando, sábado agora, amanhã, teremos toque de esquerda às 18h30. Então todos estão convidados para o nosso toque amanhã de esquerda às 18h30. Tá certo? Bom, vou ler um trecho final dessa parte, que tem um certo significado com isso. Bom, vamos lá. Assim como uma mulher não nasce mulher, mas se torna, um homem também constrói a si mesmo diariamente através das atitudes nobres, ações éticas e decisões justas, esculpindo sua própria personalidade a cada momento. O crescimento de um ser humano não depende apenas do amor do outro, mas do amor que ele mesmo cultiva. Apenas quem sente amor pode verdadeiramente saboreá-lo e se tornar um parceiro amoroso e íntegro. O fato de você estar na minha vida me faz uma pessoa melhor, elevando nossos valores e princípios, pois crescemos juntos. Essa deve ser a essência de um casamento ou de uma relação. Ambos evoluírem como indivíduos, contribuindo um para o outro em sua jornada, oferecendo orientação, assistência e amor. Aqueles que não conseguem se compreender profundamente não serão capazes de compreender o outro. Relações superficiais geralmente refletem indivíduos superficiais. Se você não conhece a si mesmo, como poderá conhecer o outro? Então, está dentro desse sentido. Esse livro, gente, Além do Olhar, é incrível. São vários tópicos, vários temas de ensinamentos. Não tem nada de história, o de história é o outro, que é o Novo Olhar. Então, esses são vários ensinamentos de todos os tipos e que não tenham muita relação um com o outro. Então, você pode ler qualquer capítulo. Então, tem o capítulo Despertar da Consciência, um passo de cada vez, a importância da espiritualidade, evolução é renovação, autoconhecimento, a vida e a sua essência extraordinária, definindo a vontade, redefinindo a sabedoria, religião ou espiritualidade, a face de Deus, a luz que nunca se apaga, a prece, coloque seu espírito no começo, ele cuidará do fim, o equilíbrio da vida, do pré ao conceito, trajetória da alma, mensageiro da luz, iluminação, se iluminar, conselhos, vida e morte, o elixir da vida e alfabetizando. Então esses são os 23 capítulos, tópicos do livro,
falando com frases, com reflexões, com exemplos. É um livro bem didático para que você aprenda e projete isso na tua vida de uma forma muito melhor, todo esse conhecimento, que não seja apenas um conhecimento intelectual, mas mais físico, mais visceral, onde você pode interpretar isso na tua vida e colocar direto. Tá certo, gente? Acho que dei todos os recados, batemos nosso horário, é meia horinha sempre. Agradeço a todos vocês. Quem vem amanhã a gente bate papo, conversa, se abraça, para curtir aí mais um toque de esquerda. Todo mundo sabe que a casa fica lotada, então quem vem, por favor, chegue um pouco mais cedo para conseguir encontrar um espacinho para sentar, para que possa aproveitar a festa. Afinal, estamos dois trabalhos, né? 2 sábados sem, por conta da Páscoa, de tudo, então acredito que vai ter um pouquinho a mais de pessoas aí. Tá certo, gente? Bom, mulher independente, continue assim, você não repele o homem, você extrai o melhor do homem. Não se esqueça disso. Grande beijo e até amanhã. Tchau, gente.